Muito boa noite, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O Open Show está no ar e é uma alegria muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe sua noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E é uma honra ter vocês aqui conosco, tá bom? Hoje vamos receber a Márcia Leal, mentora existencial, especialista em autoconhecimento e programação neurolinguística. Muito boa noite, Márcia. Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente. É uma honra te receber. Mais uma vez, vamos iniciar aqui o nosso programa hoje, Márcia, com uma pergunta. Fala um pouquinho da Márcia, da onde a Márcia veio. Fala um pouquinho pra gente de você. Eu vim da Zona Leste de São Paulo. Olha. De São Miguel Paulista. E eu morei por 13 anos em Poços de Caldas, depois que eu me casei. Mineirinha? Seu marido é mineiro? Meu marido é mineiro. Eu sou mineiro também. Nascido em Poços de Caldas. Naquele dia, no primeiro podcast que eu Foi, assisti você falou, com a Natalina, eu perguntei, nossa, ele deve ser mineiro, tô vendo sotaque. De vez em quando eu puxo uns baianos por causa da minha família, né? E eu também servi missão na Bahia. É? Então, às vezes, eu puxo um baiano, um paulistano, que eu sou de São Paulo, e vira aquela bagunça. Mas, enfim. E vai fazer 5 anos que nós estamos aqui em Utah. Nós fomos primeiro, na verdade, para Nova York. Nós ficamos 2 meses em Nova York. Eu, sinceramente, não gostei. Não gostei. Só falar com a Kelly. Ô, Kelly, pode vir. E aí aparece você. Tá quietinha aí, Kelly, vem. A Kelly tá com vergonha de estar na frente. Não tem problema não, Kelly. Fica à vontade. E o horário também, o trânsito pega. E isso, a neve toda aí. Fica em paz. Aproveitar. Não, mas a gente tá... Para você que tá acompanhando a gente tá conversando hoje com a Márcia Leal, mentora existencial e especialista em autoconhecimento e programação neurolinguística. Ela tá contando um pouco da história dela aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto e vamos falar muito mais aqui também. Tem a participação da nossa amiga aqui, a Kelly. Ô, Kelly, como é que você tá, Kelly? Você tá com o microfone? Respira. Vamos falar com a Kelly. Ô, Kelly. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todo mundo. Desculpa o atraso e tô bem, sim. Não, tô com muito frio, mas tô bem. Estamos aqui com a nossa amiga Kelly. Kelly, como é que você tá, Kelly? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, correria. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Sim, correria. Eu participei de um evento para mostrar o Brasil no meu trabalho essa semana e eu vi. Tô muito cansada. É do Doterra? Era do Doterra? É do Doterra. Pô, legal, eu gostei. Porque eles criaram um comitê de hispano-latino, né? Sim. Então eles querem mostrar para as pessoas, para os funcionários do Doterra, a cultura. E eu sou a representante do Brasil. Então, eles perguntaram sobre o carnaval, eu expliquei, falei que semana passada seria o carnaval. Eles falaram, então você pode fazer uma exposição pra gente? E eles ainda estão se estruturando quanto a isso, e aí foi tudo, assim, realmente novo. Eu fiquei sobrecarregada, mas fluiu, então... Mas eu fiquei muito cansada, um pouco estressada, gente, mas graças ao Senhor deu tudo certo. Graças a Deus, deu vontade de comer aqueles salgados que estavam na mesa lá. Sim, a gente levou coxinha, o Wagner do Tuxar, abraço, Wagner. Cadê o Wagner? Ô, Wagner! Manda pra nós aqui. Né? Ô, Wagner, a gente tá precisando de você aqui, Wagner. Vem em mim. O Wagner providenciou pra gente Wagner coxinha. É gente boa, né? Gente boa. Mago das panelas. Mago das panelas. E agradecimento especial a ele, né? Que eu pedi, falei, Wagner, salva a gente, ó, vamos precisar. E ele mandou coxinha, pão de queijo e brigadeiro. E o Berlim, do CTG, né? Querência, que eles organizaram agora. E aí fizeram o stand do Sul lá e eu me virei com o resto. Então, foi muito legal, foi muito bom, muitos contatos. Então, mas você já mexe com isso há um tempo também, né? Sim, sim. Desde o pessoal quando pensa em alguma coisa, a referência é mais você. O Hermano Carlos também. Sim, o Hermano... Eu e o Hermano, a gente se encontrou no Brazilian Club, na UVU, e desde então a gente... Tudo que é relacionado a Brasil, exposição, de vender a nossa cultura, a gente tá lá. A gente mete a cara, a gente vai... A gente é muito apaixonado pelo Brasil. Isso é bom. Ô, Márcia, agora fala pra gente um pouquinho aí sobre como é que começou esse seu trabalho de mentoria. Veio do Brasil, você começou a fazer aqui, como é que funciona? No Brasil eu sou formada como pedagoga. Né? Fiz pedagogia, depois fiz psicopedagogia. E antes, na verdade, de fazer pedagogia, eu fiz 3 anos de psicologia. Só que eu acabei desistindo da psicologia porque foi outra história, né? Antes de casar, meu pai me ajudava a pagar a faculdade, toda aquela história. Aí eu me casei ainda no meio da faculdade.
Não tinha como arcar com as despesas. Eu acabei trancando. E nesse meio tempo, eu já estava lá em Poços de Caldas, né? E lá tem a UENG, a Universidade do Estado de Minas. E o único curso que tinha lá era pedagogia. E como eu queria fazer psicologia e me especializar na área de educação, eu resolvi fazer o caminho inverso. Fazer pedagogia e me especializar em psicopedagogia. Então foi o que eu fiz. Aí eu passei na estadual, fiz os 4 anos de pedagogia, entrei para trabalhar como professora na Rede Ângulo de ensino lá, que foi a maior experiência como professora. É privado, né? É privada. E eu entrei como estagiária lá. A minha coordenadora lá era minha coordenadora na faculdade também. Então, ela me conhecia da faculdade, me levou para a escola para ser estagiária. Eu fiquei 2 anos como estagiária e ela me deu uma sala de aula. Assim que eu formei, eu já peguei Nossa, sala de aula. 2 anos como estagiária? Como estagiária. Porque, acho que pela lei é somente 1, não é? Não, lá eles vão segurando até você formar. Ah, Quando tá. você forma, eles te efetivam como auxiliar. Ah, sim. Mas lá você consegue ficar como estagiária. E 2 também, anos. e já, às vezes até pode efetivar como auxiliar também nesse meio tempo, antes de formar. Legal. Mas como eu já ia me formar, ela já me deu uma sala de aula. Então foi uma benção muito grande para mim esse tempo como professora. Eu fiquei 10 anos na educação. Depois de lá eu prestei concurso, fui para a prefeitura de Poços de Caldas também, trabalhei com as crianças na prefeitura. Foram um total de 10 anos nessa área. E quando eu vim para cá, foi com essa visão de professora mesmo. E com todas as coisas que eu estava passando aqui, eu comecei a ir para esse lado do autoconhecimento pela necessidade que eu tive no momento. Por tantas coisas que a gente estava passando aqui, eu ficava me perguntando por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Qual o aprendizado que eu tenho que ter agora? O que eu preciso entender para poder crescer? Porque a gente fica num mundinho tão fechado, né? Principalmente na igreja. A gente tem essa coisa de tipo, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos fazer isso, faz aquilo, e as coisas vão acontecer. E não é bem assim. A gente tem que ir atrás, a gente tem que tentar entender as coisas. E eu ficava me perguntando por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo. E eu fui estudando, eu fui buscando entender mesmo do porquê que tudo estava indo para um caminho que eu não estava gostando, na verdade. E eu comecei a assistir alguns vídeos do YouTube. E até um canal que mudou toda a minha visão de vida, de mim, de Deus, de tudo, foi o canal de uma pessoa que viveu aqui em Utah por um tempo. E aqui, no processo dela também, que foi muito parecido com o meu, ela mudou a vida dela total. E ela voltou para o Brasil com a vida transformada. Ela falou, não é aqui o meu lugar. Eu sei que eu preciso voltar para o Brasil para poder ajudar as pessoas lá, o meu povo. Diante de tudo que eu aprendi, diante de tudo que eu cresci, é para lá que eu vou para poder ajudar as pessoas lá também. E as coisas que ela ia falando no canal dela, que era essencialmente o que eu faço hoje, né, que é falar sobre autoconhecimento, conexão com o nosso eu superior, mudança de mentalidade, tudo que envolve essa questão de você se conhecer, de você entender que tudo começa dentro de você para que o seu exterior seja transformado, foi com ela que eu aprendi, inicialmente. Depois eu fui buscando outras especializações, que aí eu fui para a programação neurolinguística, porque eu entendi que eu precisava, de alguma forma, mudar minha mente, trabalhar a minha mente, para que as coisas pudessem ser transformadas. E as técnicas da PNL nos ajudam muito nessa questão. E são coisas simples que, às vezes, a gente fala de programação neurolinguística, é um palavreado meio estranho, mas são coisas que a gente usa no nosso dia a dia e nem sabe. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. E ela também, o nome dela é Maia Andrade, o canal é Temporariamente Humana. Já vou divulgando o canal dela aqui, porque é Temporariamente Humana. Ah, tá. E é divino o trabalho que ela faz. E a partir daí eu fui conhecendo cientistas, psiquiatras, mas que foram para essa área mesmo da física quântica, da metafísica, do autoconhecimento, mas para trabalhar as pessoas no que realmente importa na nossa vida, né? Porque a maioria das pessoas, que a gente está falando aqui de carnaval, né? Que a Kelly comentou sobre a situação do carnaval, as coisas que acontecem quando as pessoas vão para o carnaval, o que elas estão buscando? Não estou generalizando, mas a maioria das pessoas está querendo preencher um vazio. Está querendo fazer algo para preencher um momento ali que ela está passando, às vezes até uma depressão, alguma coisa que ela está vivenciando e ela está buscando fora a solução para o problema dela. E aí ela vai, curte carnaval, aqueles momentos inesquecíveis, passou os 4 dias, volta para casa e cai na cama de novo. Né? E
E por que isso acontece? Né? Porque a pessoa não olha para dentro. Mas você acha que às vezes a pessoa passa por isso porque ela tem um déficit dentro de casa, tanto familiar, ou é uma coisa que já vem na rotina da pessoa, as tristezas, os males da atualidade, como depressão? Ai, Davi, é muito individual. Pode ser da família? Pode ser da família. Pode ser individual, de um momento, às vezes a pessoa está desempregada, uma situação que você está vivendo? Pode ser isso também. Pode ser algo de infância, que normalmente que você traz da sua infância. Trauma, né? Pode ser também. Então, é muito individual, né? Então, por isso que é importante você exercer o autoconhecimento, estudar isso. É a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar a nossa situação, mudar os nossos resultados. O autoconhecimento te possibilita ver qual é a falha, né? Qual é o ponto falho que está dentro de nós. E olhar para dentro te faz entender não só o que está de errado, mas o que tem de bom, o que tem de certo dentro de você, que é o que te impulsiona para a vida, que é o que te faz ir em busca do seu melhor, que é o que te faz olhar e falar, não, eu posso alcançar isso, eu quero isso, eu posso fazer assim, sabe? Porque a gente costuma muito se comparar com o outro. Aí eu posso olhar para a Kelly e falar, nossa, olha a vida que a Kelly está tendo. Por que eu não consigo ser igual a ela? Porque ela é casada com um americano. Porque ela trabalha não sei do quê. Ela é representante do Terra. É por isso que ela é assim. E eu não vou conseguir ser a Kelly. Apresentadora do 40 Graus. Apresentadora do 40 Graus. Só sucesso. Às vezes a pessoa olha para a situação e não sabe o que está passando naquela pessoa. E se compara. Às vezes a pessoa está passando por uma situação até pior que nós, né? Eu estava falando com a minha com esposa hoje certeza. que a gente está vivendo no mundo da internet. Então, quando a gente senta no Instagram de uma pessoa, o mundo digital tá destruindo vidas. Senta no Instagram de uma pessoa, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, uma coisa muito interessante. Às vezes eu pego ela estudando, ela estuda muito, ouve muito audiolivro e ela tá sempre antenada com tudo. Adoro. E às vezes eu pego ela comentando de um, comentando de outro, comentando de outro, comentando de outro. Como nós somos cristãos, nós cremos que tem uma palavra que fala que não devemos misturar os vinhos. O que isso quer dizer? Você mistura, vamos supor, tem um conhecimento de uma pessoa, tem um conhecimento de outra pessoa, e você vê às vezes você vê um podcast e estão juntos. Aí você fala, não, eles têm o mesmo pensamento. Só que você se alimenta de um, se alimenta do outro, quando você vê, você está confuso. Você não sabe qual é o que você deve seguir. Sim. E acaba não seguindo nada. Você falou perde. você falou de autoconhecimento. Queria fazer uma pergunta para você. Suponhamos que eu preciso ter esse autoconhecimento. O que eu preciso primeiro fazer? O famoso detox? O que eu preciso fazer? O que você acha? O detox mental, né? O que eu costumo compartilhar foi exatamente o que eu fiz. Né? Naqueles momentos em que eu falava, nossa, o que está acontecendo comigo? O que eu estou falhando? O que eu preciso entender disso? O que eu aprendi que eu precisava fazer é aquietar minha mente para poder ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E o que é esse ouvir? Né? Às vezes a gente fala tanto, pede tanto em oração, que a gente não consegue dar espaço para Deus. Por mais que a gente pare e espere a resposta de Deus, a nossa mente está ali, sabe? Trabalhando. E como é que a gente faz para acalmar a nossa mente? Através da meditação. Não é? Na igreja, eu sempre aprendi que quando eu quisesse falar com Deus, eu precisava orar. E quando eu quisesse receber respostas, eu precisava ler as Escrituras. Né? As Escrituras é uma forma, assim, de aquietar a nossa mente, de nós absorvermos aquilo que os profetas, Jesus Cristo ensinou e tudo. Só que a meditação, ela tem o poder de esvaziar, vamos dizer assim, a nossa mente. E é nesse momento que a gente esvazia que a gente se abre para receber as respostas de Deus. E eu comecei a praticar a meditação. Nossa, o meu marido acho que achou que eu tava ficando louca. Doida. Porque era de manhã, de tarde, de noite. Todo momento que eu subia pro quarto e ficava lá e não queria falar com ninguém, fechava, apagava a luz, colocava o somzinho de meditação e ficava horas. Às vezes até eu acordava 5 horas da manhã para meditar. Eu ia dormir muito tarde meditando. Porque eu tava numa coisa assim tão... Eu preciso disso agora. Eu preciso mudar essa situação agora. E a meditação me trouxe isso. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa fazer é acalmar. Acalmar a mente. Quando a gente acalma a mente, nosso coração acalma. Porque o coração é uma comunicação que a gente tem com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso coração ele é mais poderoso que o nosso cérebro. Ele tem mais... Qual a palavra certa? Magnetismo. Do que o nosso cérebro. É mesmo?
Eu Ele sempre pensei que foi o cérebro. Não, tem muito mais magnetismo, neurotransmissores. Eu estava vendo uma muito reportagem você mais falando isso aí. poderoso. Estava vendo uma reportagem falando que, independente de religião, uma pessoa que tem um momento onde ela une as mãos, Aham, eu vi. Você viu isso aí? Eu tô pesquisando aqui o nome, esqueci. De unir as mãos, ou olhar para o céu, ou se ajoelhar. Ou se ajoelhar. São as 3 coisas Você que a gente sabia consegue. disso? Um mantra? Não, diz que é natural do corpo humano. Os cientistas fizeram uma pesquisa, tem um nome. Quando você junta as mãos ou olha para os céus e ajoelha, independente para quem você estiver falando. Para nós é Deus. Quando você se conecta dessa forma com o ser que você acredita, tem uma parte no cérebro da gente, eu esqueci qual, se é na frente ou atrás. Hipófise meio? Ele ativa uma área, eles deram o nome de alguma coisa que tem a ver com Deus. Eu vou procurar aqui enquanto vocês estão falando. É muito interessante. É interessantíssimo, não tem nada a ver com religião. É científico. Todas as pessoas que eles fizeram a teste, que fizeram esse como é que fala? A pesquisa. Essa pesquisa, todos tiveram o acesso, fizeram, né? Todos tiveram... Sim, mas se você for pesquisar, acho que a Marcela está mais íntima com isso, tudo que geralmente você vai pesquisar, o tanto que os grandes cientistas toda a história, eles acreditavam em Deus. Então, foi descoberto, não foi descoberto, né? Mas não sei se você já ouviu falar de bóson de Higgs, né? Que é a partícula de Deus. Então, em qualquer material, qualquer substância, ser vivo, tudo existente na Terra tem o bóson de Higgs. Então, biologicamente, fisicamente, quimicamente, o que você for pesquisar, você vai encontrar Deus. Então, quem viu Avatar, o 2... O 1 explica bem isso, mas o 2 também completa. Tá tudo conectado. Sim. Né? A gente tá tudo conectado. Então, Porque basta a gente, como a Márcia está explicando aqui, se descobrir, né? Essa do bóson de Higgs faz parte da física quântica. Isso. Né? Muitas pessoas... Eu queria lembrar a física. Porque a física quântica estuda os átomos, né? Isso. A menor partícula subatômica. E vem disso. Né? A criação, todas as coisas veio disso. Sim. Então, quando a gente entende o funcionamento de todas essas coisas, muitas pessoas ainda não acreditam na física quântica como algo científico, mas já é comprovado, já tem muita pesquisa em relação a isso. Né? O próprio... a dupla fenda, né? Não sei se vocês conhecem a pesquisa da dupla fenda. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas essa questão de que quando a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco em alguma coisa, isso expande. Isso, na verdade, é física quântica. Isso é você trabalhar com a criação. Da mesma forma que Deus criou as coisas, nós podemos criar também quando a gente foca. Então, como você falou, como é que eu começo a trabalhar o autoconhecimento? Você precisa ter um foco, você precisa entender que, eu quero autoconhecimento, então esse vai ser o meu foco agora. Eu vou acalmar minha mente, eu vou centrar o meu coração em Deus, e Deus vai me mostrando os caminhos. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a meditar, mas muitas coisas vieram depois disso. Faz isso, faz aquilo. E eu fui seguindo essa intuição. Porque você acaba intuindo as coisas quando Deus responde as coisas para você, que é a forma que Deus trabalha. Ele vai falar com a sua mente, com o seu coração, você vai intuir tudo o que você precisa fazer. E vai de você, se você vai fazer ou não, para poder conseguir alcançar aquilo, né? Porque não vai cair, assim, as coisas no seu colo. Você tem que ir atrás, você tem que entender, isso é bom para eu fazer agora, para poder conseguir alcançar. Ixi, apertei o negócio errado aqui, ó. Desculpa. Tudo bem, não tem problema. Eu tô tentando mutar aqui. Então, se é isso que você quer fazer, então você tem que entender. Peraí, é isso que Deus está me mostrando para fazer agora. Então eu fui. Comecei a fazer um monte de curso. E o meu problema, na verdade, foi que eu não sabia a hora de parar de fazer curso. Porque, menino, se eu for falar quanto que eu gastei em curso nesses 3 últimos anos para cá. Todos voltados para essa área? Todos voltados nessa área de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de programação neurolinguística, de tudo que, né? Tudo relacionado. Tudo relacionado a isso. De prosperidade, de física quântica, de todas essas coisas que eu estava entendendo que eu precisava para a minha vida. Porque eu coloquei na minha cabeça, eu preciso mudar a minha situação. E o que eu preciso fazer? Precisa começar por mim. Então, no início, foi mais por você. Por mim, total. Você fez tudo? Eu não tinha nada, eu não pensava, eu vou estudar isso para depois eu ir lá para a internet fazer. Não. Eu comecei a fazer. E como eu vi que eu estava me sentindo melhor em relação àquilo, as coisas estavam começando a acontecer conforme eu estava buscando.
E algumas pessoas... Eu comecei a compartilhar no Instagram, sabe? De vida pessoal mesmo. Eu tô lendo esse livro, eu tô fazendo tal coisa. E postar foto do que eu tava fazendo na vida. As pessoas começaram a perguntar, você tá diferente, o que tá acontecendo? E eu comecei a compartilhar. E uma das meninas, do Brasil até, ela, que tava me acompanhando, ela falou, Márcia, me fala mais sobre isso que você tá fazendo, eu preciso pra mim. Então, eu fui pro WhatsApp com ela e comecei a compartilhar. Tudo que eu tava aprendendo, eu compartilhava com ela. Ela falou, Márcia, por que você não monta um grupo pra falar sobre isso? E até uma das pessoas que eu tinha comprado o curso, que foi... Olha só, o curso era Vivendo de Palestras, o curso que eu comprei. Bem sugestivo. Vivendo de Palestras. Porque eu tinha feito tanta coisa, eu falei assim, eu quero falar sobre isso, mas eu preciso melhorar a minha comunicação. E numa das postagens que eu estava no Instagram vendo, veio essa pessoa lá, porque ela estava lá entre as mulheres que eu já estava conhecendo, seguindo e aprendendo também sobre essa área. E ela estava lá e ela começou a falar que ela é palestrante, tantos anos, tal. E ela falava super bem. Eu falei, nossa, eu quero aprender isso que ela faz, né? E ela tinha um curso, eu comprei o curso dela. E no curso ela falava que... Oratória? Não, ela é palestrante mesmo. Ela te ensina a montar palestra e ela dá várias técnicas de como falar. Só sobre palestra? Tudo. Não, aí lá no curso dela tem várias coisas, de como montar o seu Instagram, de como você ensinar a fazer mentoria, tudo. Tinha tudo lá no curso dela. E uma das coisas que ela falou, começa fazendo um grupo com amigos, com quem ali que te conhece mesmo. Sei lá, às vezes você participa de grupos que você pode chamar as pessoas que queiram aprender alguma coisa que você sabe, que está dominando, que você tem conhecimento. Faz um grupo de desafio. E a Mai, do Temporariamente Humana, ela falou que quando ela começou a compartilhar isso com as pessoas, ela começou com um grupo de desafio também. Eu falei, nossa, será que daria certo eu fazer isso? E eu conversei com algumas pessoas, eu consegui juntar 30 mulheres num grupo de desafio. Era um desafio de 21 dias. 21 dias, acho que era de 21 dias, nem lembro. E como é que foi esse desafio? 3 anos atrás. Foi muito interessante, porque... Quando eu juntei as 30 mulheres no grupo, algumas não quiseram participar e colocar as experiências, porque a gente ia, todo dia tinha uma atividade. Todo dia eu colocava, vamos fazer isso, o motivo é esse, a gente vai fazer tal técnica para estimular isso, para fazer aquilo, porque era tudo uma das técnicas que você pro autoconhecimento. bastante. Eu comecei com a meditação mesmo. Sim. A gente vai meditar, a gente vai acalmar a mente, e depois a gente começou a trabalhar algumas técnicas da programação neurolinguística, que era mudança de pensamento, né? Sair daquele fluxo de pensamentos negativos que a gente fica envolvido o dia inteiro, né? Quando a gente acorda, a gente faz a oração e a gente normalmente, né, acorda super bem, fala com Deus, tal, pôs o pé no chão, se a gente bate o dedão, a gente já mudou tudo, né? E qual é? Já muda a energia. Já muda a energia. E a partir dali já vem pensamento negativo. Todas as coisas começam a acontecer errado. E como que a gente faz para mudar isso? Né? Se você já não levanta entendendo que o seu dia pode acontecer determinadas coisas que vão te levar a ter pensamentos negativos e é nesse momento que você deve parar e falar, não, peraí, não é isso que eu quero para mim, porque se eu continuar com esse pensamento, mais pensamentos negativos vêm. E quando a gente tem pensamentos negativos, Davi, o que acontece? A gente adoece, né? É a mesma coisa de você plantar laranja e querer colher banana. Não tem como. Você pensa, por exemplo, hoje vai dar tudo errado no meu trabalho. O meu chefe vai pedir coisa para mim, eu não vou saber fazer. O que acontece no seu trabalho? Vai dar tudo errado no seu trabalho, porque você já está esperando aquilo. Você já chegou lá já com um negócio pesado. Uma vibe negativa. Uma vibe negativa. É aquilo que as pessoas normalmente falam. Se você pensa que algo vai dar certo, vai dar certo. Se você pensa que algo vai dar errado, porque você já está vendo o seu destino ali. Né? Então, isso acontece com os nossos pensamentos. A lei da atração, né? Exatamente. Se a gente emite pensamentos positivos, a gente atrai resultados positivos. O nome já diz os neurotransmissores, né? Que ele vai transmitir. Ele transmite para o corpo, o sistema nervoso central. É herança familiar, muita coisa. Então, a gente não sabe de muita coisa que a gente tem, mas que está comandando a nossa vida. E o autoconhecimento nos leva a entender isso também. Tem muitas etapas do autoconhecimento que nos levam a entender por que a gente age de determinada forma, por que a gente tem determinado resultado, porque você vai aprender sobre a sua vida, sobre a sua história. Né? O que você ouvia dos seus pais quando você era pequeno? Por exemplo, sobre dinheiro. A maioria das pessoas, quando é pequeno, quando a gente vive numa família mais carente, vamos dizer assim, e a gente vê os nossos pais ali na maior luta para conseguir colocar o pão
dentro de casa para conseguir trazer dinheiro. A gente sempre vive na escassez mesmo, né? E o pai sempre fica falando, menina, você acha que dinheiro dá em árvore? Você é sócio da Light. Meu irmão vivia falando isso pra gente em casa, que a gente deixava a luz acesa. Ele falava, você é sócio da Light. Apaga essa luz. Ou falava, não vai dar em nada isso que você tá fazendo. Ou você nunca vai ser nada na vida se você não estudar, se você não fizer uma faculdade, se você não ser diferente, se você não fizer mais do que outra pessoa. Então, a gente acaba ouvindo coisas que ficam gravadas na nossa mente e a gente nem lembra que a gente gravou aquilo. Só que o nosso subconsciente trabalha em cima disso, ele não dorme. Né? Então, quando a gente entende que essas crenças a gente tem, a gente traz com a gente, se a gente não substituir por crenças motivadoras, crenças impulsionadoras, a gente não muda os nossos resultados.